O amor é desconcertante. Ele põe em xeque todos os impossíveis da vida humana. Ele ergue o prostrado e fortalece o abatido. Ele une pessoas e povos. Ele se expressa em qualquer idioma. Aliás, ele torna qualquer palavra desnecessária. Por gestos, sinais, olhares, sorrisos, ele vivifica. O amor transforma, constrói e edifica. O amor, sem dúvida, é o ato mais poderoso que humanamente podemos experimentar. Das virtudes é a maior. Sabe-se da fonte pela água que dela corre, assim como percebe-se o poder do amor por ele nascer do coração do próprio Deus. Foi por isso que Jesus disse aos seus seguidores que as pessoas o veriam em cada ato de amor que tivessem uns para com os outros. Ame sinceramente e Deus se tornará visível pela sua vida. Afinal, Deus é amor. Amém, amém. Não sei se eu dei graça e paz naquele momento ali, eu estava meio afobado. Graça e paz. Amém. A gente está muito feliz de receber tantos visitantes e pessoas que me são muito caras e queridas. Deus abençoe sua vida e prove que gostou de estar entre nós, a IBAGE, voltando para estar conosco outras vezes. Geralmente a nossa recepção, ela tem um presente em nome da IBAGE para aqueles que nos visitam pela primeira vez. Então, se você assim desejar levar uma lembrança nossa, basta você passar pela recepção e dizer a eles: olha, é a minha primeira visita a essa comunidade, mas eu vou voltar. E aí você pega o seu brinde também, tá? Deus te abençoe. Te dê uma semana cheia da graça dele. Os nossos ar-condicionados estão sendo reativados, eu sei que está calor, mas por causa da queda de energia, daqui a pouco o nosso ambiente volta a ser refrigerado. Esse é o último sermão da série sobre amar uns aos outros. A equipe pastoral da IBAGE decidiu ano passado que esse ano nós trabalharíamos a unidade do corpo de Cristo, lembrando-nos daquelas verdades de que eu não posso viver para mim mesmo, né? O Senhor me salvou para me tornar canal. O grande dilema da vida humana, da existência humana, é imaginar que nós não somos represa. A represa contém, mas o canal flui. Você é canal do amor de Deus. A salvação, ela não é um fim em si mesma. O Senhor nos salvou para que nós pudéssemos estender essa mão poderosa que salva na vida do próximo. Seja ele quem for, esteja ele na condição em que estiver. É muito significativo que eu e vocês dediquemos a nossa existência humana a esse propósito. Eu quero chegar ao final da minha vida e olhar para trás e ver da parte de Deus que eu obedeci no cumprimento deste mandamento. Eu amei. Amei pessoas amáveis, porque amar uma pessoa amável é muito bom, né, gente? A pessoa amável nos retribui. A pessoa amável é agradecida, mas existem pessoas não amáveis, pessoas difíceis, pessoas que têm suas dores, medos e dramas, pessoas que foram traídas em sua confiança, por isso não confiam, pessoas que nunca foram amadas e então não conseguem retribuir o amor. Mas Deus nos chamou para amar também os não amáveis. Eu quero chegar ao final da minha vida e olhar para trás e dizer a Deus: Senhor, não foi fácil, mas por Tua bondade e graça insistente sobre mim, eu consegui, com a Tua misericórdia, amar mesmo aqueles que me perseguiram, amar mesmo aqueles que me desprezaram, amar mesmo aqueles que o Senhor me ensinou, que pudessem ser reconhecidos como meus inimigos, que se opõem à minha vida. E vocês sabem, eu também, que essa não é uma tarefa simples, gente. Tenho 53, então eu colho experiência já de 53 anos, de amar pessoas que me odiavam, de perdoar pessoas que não tinham consciência do que me fizeram de mal. Isso não é simples, mas é só desta maneira que Jesus será percebido na minha e na tua vida. Não seremos
não faremos Cristo percebido apenas pela competência técnica no louvor ou na exposição bíblica, não tornaremos Jesus reconhecido porque batemos no peito e declaramos que somos membros de alguma igreja, X ou Y. A única forma que a Bíblia nos autoriza a declarar que as pessoas que não conhecem Jesus o conhecerão a partir de nós é se amarmos. E durante todo esse mês, nós, os pastores, nós compartilhamos isso com vocês. Já no outro mês, a gente vai falar sobre servir, que a gente precisa servir um ao outro. Hoje nós recebemos uma aula linda do nosso querido pastor Wanderson, sobre servir, mas começaremos isso no domingo que vem. É importante que a gente reconheça que a gente não pode ser só ouvinte da palavra. Domingo passado a gente foi tomado por uma emoção muito grande, e essa semana a bicicleta foi entregue. A gente queria... Amém, pode aplaudir, é sempre para Deus. É sempre para Deus. Outro dia alguém me disse, essa igreja fica aplaudindo, é sempre para Ele, é sempre para Ele. Viu? Todo aplauso aqui é para Jesus Cristo. É de gratidão, é de expressão de adoração. Batei palmas todos os povos, disse o salmista. Então a Ibá já aprendeu que a gente deve aplaudir o Rei dos Reis sempre, por tudo o que a gente menciona aqui, dirigir a Ele toda a nossa alegria e gratidão, como latinos que somos, também nos aplausos. Mas eu não posso compartilhar, porque o Ministério Pastoral entendeu que a gente deve preservar tanto o doador, quanto aquele que recebeu a doação. Mas eu falei para o pastor Márcio, esse sorriso não tem preço, o sorriso do jovem recebendo a bicicleta. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde. Obrigado. Obrigado por aqueles que entenderam e se prontificaram a fazer esse gesto de amor. Um dos gestos que a gente pode oferecer é este, de repartirmos com o outro parte daquilo que Deus nos tem presenteado. Alexandre o Grande, quando ele falava sobre a morte com os seus generais, ele disse, quando eu morrer, deixe minhas mãos para fora do caixão, para fora da urna na qual vocês me levarão, para que todos saibam que eu saio deste mundo levando nada. A gente se apega a tanta coisa, ao invés de dividir. Importa que a gente seja reconhecido como generosos também. Eu conheci um Arthur hoje, que é xará do meu filho, que significa generosidade. Aquele que reparte, aquele que divide o que tem. Vamos ver se vai dar certo. Ok? Se vai amar, repitam comigo. Se vai amar, que seja... se você... Pastor, eu quero amar. Então que seja por inteiro. Que não seja pela metade. Eu chamei a Mayra agora há pouco e disse, Mayra, qual é a expressão em libras para meia boca? Quantos aqui já contrataram um serviço que foi executado meia boca? Levanta a mão aí. Serasa, Reclame Aqui, está tudo aqui, né? Eu também já tive essa experiência. Perguntei, Mayra, como é o sinal de um serviço executado meia boca? E aí é assim, não é? Assim, ó. Aqui. Aprendi, pastor? Certo. Faz aí, irmão. Só assim, ó, o seu serviço ficou, ó, por meia boca. Você sabe que essa expressão da gente fazer alguma coisa que não receba a nossa integralidade ou a inteireza do coração, ela está também presente nos relacionamentos. A gente ama de qualquer jeito, a gente ama pela metade. A gente tem um exercício político no Brasil que nos oferece uma metáfora. Existem 14 mil obras municipais, federais, estaduais paradas, inacabadas. 14 mil. Passar diante de uma obra inacabada dá uma coisa no coração. Quantas vezes eu não passei aqui pela Via Oeste e via essa arena inacabada, né? Aqueles vergalhões apontando. E aí, hoje é tão gostoso passar por ali, ver na mídia social as fotos dos membros assistindo um jogo de vôlei, de basquete, enfim, é tão gostoso ver uma coisa completa, uma obra acabada. Gente, Deus é aquele que começa e termina a boa obra.
Gente, Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele diz, eu completo a obra agora, consumando todas as coisas e redimindo o homem para o Pai. Por que que a gente começa a amar e desiste? Ou vai amar e não ama com a inteireza do coração? É sobre isso, é sobre essa verdade que eu quero levá-los aos textos sagrados. Hoje pela manhã eu ministro, à noite nosso querido pastor Ézio. E os textos são esses, que eu queria primeiro que você abrisse comigo. Primeiro é Marcos, capítulo de número 12, a partir do versículo 30 e 31 apenas, e depois eu vou levá-los para o Antigo Testamento. Evangelho de Marcos, Marcos significa martelo, trabalho, capítulo de número 10, capítulo 12, só para ver se vocês estavam atentos. Capítulo 12, versículos 30 e o versículo 31. Ame o Senhor, disse Jesus, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. Os 4 pontos já estão aqui. Pegou? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração. Eu vou explicar o que significa amar com o coração, amar com a alma, em segundo, amar com a mente, de todas as suas forças, em quarto lugar. E o versículo 31, o segundo é igualmente importante, ame seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento recíproco é maior do que esses. Amar a Deus verticalmente, amar ao homem, meu próximo, amor horizontal, vertical, horizontal. Se eu amo verticalmente a Deus, preciso amar horizontalmente, na mesma medida, o meu próximo. Jesus estava citando um dos textos mais sagrados do judaísmo, dos judeus, Deuteronômio, agora é Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 6, está lá no Antigo Testamento, é o 5º livro do Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés, 4 e 5, Deuteronômio 6, Deuteronômio 6, versículos 4 e o versículo 5. Ouça, ó Israel. E quando se cita esse texto, no judaísmo, há uma reverência plena do judeu, porque é um dos mandamentos mais preciosos para o judeu. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Obrigado, Pai bendito e querido, por tudo que nós já vivemos até aqui. O culto é uma expressão do que nós sentimos na relação contigo. Foi tão bom ofertar ao Senhor, derramar nossa alma no momento da intercessão, cantar, ó Deus, louvores que exaltam tua bondade. É tão bom, Pai, ouvir tua voz através da tua palavra. Fale conosco, nos constrange, nos quebranta, nos transforma para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu e o pastor Ézio conversamos sobre esse texto essa semana, e a gente chegou a algumas conclusões muito preciosas. Pregar, gente, é um dos maiores privilégios que Deus nos concede por meio da igreja. Vocês não têm noção de como vocês nos abençoam os pastores, porque durante a semana nós colocamos nossos olhos sobre as Escrituras com temor e tremor, choramos diante delas, oramos, nos constrangemos primeiro, para então estar aqui e ter essa oportunidade. Essa oportunidade, ela é muito preciosa, ter o seu ouvido cativo por alguns instantes. Eu considero no ministério pastoral o maior privilégio pregar a
poderosa palavra dEle. Eu faço isso desde os 16, 17 anos de idade. Eu tenho sempre dito a Ele, quando estou preparando o sermão para entregar no domingo: Pai, muito obrigado. Que honra falar aos meus irmãos e irmãs sobre a Tua doce e poderosa palavra. Irmãos e irmãs, coloquem a palavra de Deus como prioridade para vocês. Coloquem no seio da família, coloquem no dia a dia. Decorem versículos, meditem sobre a palavra. Ela é fonte inesgotável de força para nós. Pensem nisso. Quando as Escrituras vão nos informar sobre amar a Deus com todo o coração, está dizendo e se referindo como Salomão tratou do coração em Provérbios capítulo 4, 23. Se você não quiser abrir, não precisa, eu vou ler para você. Mas é uma base para você entender de que tipo de amor com o coração Jesus está nos instruindo a entregar para Ele. Capítulo de número 4 de Provérbios, versículo 23, vai dizer, aí você vai entender o que é amar com o coração. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Coração, à luz da Bíblia, não é o centro das emoções. O centro das emoções é a alma, biblicamente falando. O coração é a fonte da vida. É o pulsar do fôlego da vida em cada um de nós. Quando as Escrituras estão dizendo sobre amar a Deus com o coração, está dizendo sobre a gente amar com a integridade do fôlego que Deus fez pulsar em cada um de nós, desde o momento em que fomos retirados do útero materno. É tornar Deus o propósito da nossa existência. É tornar Deus a nossa alegria do dia a dia, tal qual o pão na chapa com um pingado que a gente toma na padaria. É saber que vivemos para Ele. Deus está dizendo: me ame como se vivesse para mim. Me ame como se você visse em mim o contentamento do seu ser. Não deu certo o emprego, a saúde está debilitada, mas volte-se para mim com o coração. Saiba que eu te dou contentamento, que eu satisfaço a tua alma, que você não precisa de mim e mais alguma coisa, que eu basto para você. Como é precioso amarmos Deus como fonte que nos preenche, e não dividirmos Deus em mais alguma coisa, torná-lo o centro das nossas atenções. Como é bom podermos nesta manhã reconsiderar e repensar que muito provavelmente o meu choro do meu gabinete essa semana foi porque eu não amo desta forma 24 horas por dia. Permito que ansiedades tomem meu coração, me permito me sentir inseguro de vez em quando. É o momento econômico, político que me dá medo, é alguma situação que envolve minha família que me dá medo. E aí Deus diz: eu não basto para você, Marcos Davi, já não te provei que amo, já não provei que te sustento. Alguma vez, Marcos Davi, te faltou o alimento? Não, Senhor. Então por que você se sente inseguro? Seja firme sobre a minha palavra, Marcos Davi. Me ame como quem te sustenta e te preenche completamente. Amar a Deus com o coração é vigiá-lo, como disse Salomão em Provérbios, para não permitir que ele se apaixone por outros, que ele idolatre outros, porque é tão fácil a gente fazer isso. Idolatramos bens, idolatramos pessoas, idolatramos ideologias, movimentos, idolatramos. Se vai me amar, me ame por inteiro, com todo o teu coração. O destaque do todo é importante. Colocar o coração em algo é uma expressão muito comum para nós, porque significa que tornamos
o objeto do nosso amor, a nossa fonte de alegria. Então eu acordo com um telefonema de que meu sogro faleceu. E aí eu digo: Deus, em Ti está a fonte de toda a minha alegria. Me ajude a enfrentar com a minha família esse momento de perda, de luto, de dor. E aí Deus vem sobre nós, porque declaramos ser Ele a nossa fonte de alegria. Por isso que a palavra desespero é perda da esperança. Então eu posso sofrer todos os reveses da vida, mas em paz com Deus, porque Ele vai me segurar em sua mão forte, Ele vai me ajudar. Ele é bom o tempo todo Ele é bom. Colocar em Deus todo o nosso coração. Ah, como eu gosto de uma história. Eu decorei essa história. Havia um rei. E esse rei tinha um servo de confiança, grudado nele o tempo todo, que amava a Deus. O rei era incrédulo. Então, todas as vezes que eles saíam juntos para caçar, ele dizia: meu rei, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Eles caçavam, faziam boas caçadas, e o rei voltava e dizia: hoje nossa caçada foi bem sucedida. Sim, meu rei, porque Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Eles iam preparar aquela caça, e então na mesa, aquele servo de confiança sentado ao lado dele dizia: que caça gostosa. Sim, Deus é bom, meu rei. Um dia o rei saiu com ele para caçar, e quando o rei mirou num animal, o tiro saiu pela culatra, o tiro saiu pela parte de trás e arrancou o seu dedão. E no grito desesperado em ver que lhe faltava o dedão, o servo dizia: mas meu rei, o Senhor é bom. Cale-se, disse o rei. E com raiva, quando chegou no palácio: prenda esse meu servo no calabouço. E ele ficou preso porque fez uma declaração da bondade de Deus num momento mais trágico da vida do seu rei. O rei se recuperou e foi caçar agora sozinho, porque o único que ele confiava era o servo que ele colocou na prisão. É uma história, tá bom, gente? E aí então o rei caiu nas mãos, se perdeu lá no meio da floresta, caiu nas mãos de índios canibais. Dá até uma música aí, é bom? Música de filme, de suspense, é bom? E aí, os canibais estavam preparando o rei para comê-lo. O sacerdote estava investigando se era um alimento aprovado pelas regras e pela lei da aldeia, e notou que faltava um dedão e disse: é amaldiçoado, não podemos comê-lo, liberte ele. Lá vai o rei correndo com as mãos amarradas para o palácio. Ele corre e diz: me leve até o calabouço. E ele leva ele lá até o calabouço e diz: não é que você estava certo, Deus realmente é bom. Deus é bom o tempo todo, porque eu, aí contou para ele, eu caí na mão dos canibais, os canibais me investigaram, e iam me comer e não comeram porque aquele acidente agora me livrou da morte. Mas eu fiquei com uma dúvida enquanto voltava da aldeia correndo com a liberdade que esse Deus bom me deu. Se Ele é bom, por que Deus me deixou prender você aqui na prisão? E aí o servo disse: porque não me falta um dedo, eu seria comido lá pelos canibais. Gente, que história boa, não é? Eu falei para os meus filhos: eu vou contar essa história até quando eu estiver velhinho. Que história boa. Deus é bom, não importa as circunstâncias. Gostou, Yasmin, dessa historinha? Mesmo quando as coisas apertarem na sua vida, lembre-se que Ele continua sendo bom. O caráter dEle não flexiona, não muda, não altera diante da dificuldade que a gente está vivendo. Ame com toda a sua alma, diz as Escrituras. Em Mateus 26, 38, esse texto vai
ajudá-lo a compreender o que é amar com alma. Lá, em Mateus 26, se quiser abrir comigo, eu e o pastor Ézio pensamos, se a gente escolher algum texto que lance luz, vai ajudar, e é verdade. 26, 38 de Mateus diz assim: minha alma, palavras de Jesus quando ele está no Getsêmani, minha alma está profundamente triste. Alma é a sede dos sentimentos, a ponto de morrer, disse Jesus aos seus discípulos. Fiquem aqui comigo e vigiem. Amar a Deus com alma é amar a Deus com todos os nossos sentimentos. Por isso que eu amo a Deus com a inteireza do meu coração e com a inteireza dos meus sentimentos. Por isso que nós controlamos nossa raiva. Por isso que nós tornamos o coração ambicioso em um coração generoso. É por isso que os nossos sentimentos de vingança são transformados em sentimentos de perdão. Porque eu amo com os meus sentimentos, irmãos. Quantas vezes eu já não subi nesse lugar, eu disse a vocês do meu desespero em ouvir que alguém que estava servindo no estacionamento ou na recepção, ou um professor que se dedica durante o ministério infantil, foi maltratado por alguns de nós. Eu não consigo conceber isso. Eu não consigo conceber que fora dessas quatro paredes, fora desses portões e portas, os sentimentos da gente não recebam também o autocontrole que nós colocamos sobre eles aqui durante o tempo de 1h30 de culto. Eu não consigo conceber um irmão que esteja aqui, mas em casa ele bate na sua esposa, ou a esposa que bata com agressividade os seus filhos. Eu não consigo conceber, porque amar a Deus com a alma é amar a Deus com todos os meus sentimentos, é ser inteiro em tudo que eu sinto. Ainda não é com tudo que penso, daqui a pouco eu vou levá-los para lá, para vocês entenderem que quando Deus está falando para a gente amá-lo por inteiro, está falando para a gente amar de verdade, corpo, alma, coração e forças. É importante que a gente pense nisso. Deus me livre dos meus filhos dizerem a alguém, meu pai é um na igreja e é outro em casa. Deus que me livre dessa projeção possível na minha família. Deus me livre dos meus vizinhos dizerem, eu fui lá na igreja daquele pastor ouvi-lo, quem dera ele fosse metade daquilo que pregue. Deus me livre disso, porque todos os meus sentimentos precisam ser verdadeiros fora deste lugar. E todos nós estamos em processo de transformação. E é tão gostoso encarar e encontrar alguém cujos sentimentos estejam sendo colocados diante de Deus para serem mudados. O mentiroso está lutando contra a mentira em sua vida. O vaidoso está lutando contra a vaidade. O orgulhoso está lutando para ser humilde. Essa luta constante do nosso ser em relação aos nossos sentimentos. Não quero perdoar, com o sentimento de perdoe. Essa luta que o apóstolo Paulo disse ser travada 24 horas por dia dentro de nós. Por isso, quando encerrarmos nossa carreira, teremos lutado o bom combate. Gente, de que combate Paulo está falando em Timóteo 4:8? É disso, dessa luta. Alguém pisou no meu calo e eu quero dar um soco. Não vou dar um soco, porque não é isso que Jesus faria. Alguém me passa para trás e eu quero processar. Esse desejo enorme de colocar os sentimentos à disposição de Deus. Porque lá fora, sem Cristo, você dá vazão à carne. Você se prostitui. Você mente, pisa na cabeça de todo mundo para ganhar um lugar. Não sei se você vai se lembrar, mas eu conto uma experiência vivida aqui na nossa comunidade, que ela foi intrigante para mim. A pessoa conseguiu marcou um horário no gabinete e me fez um pedido. Pastor, eu vim aqui para te fazer um pedido. Eu falei, pois não,
Estou à disposição. Eu queria que uma pessoa que trabalha comigo saísse para eu pegar a vaga dela. Olhei para ela, falei, você pode repetir? Eu queria a vaga da menina que trabalha lá comigo, pastor. Você está em outro lugar, está no lugar errado. Mas às vezes os nossos sentimentos são assim. A gente quer passar o outro para trás e ganhar o lugar dele. A gente quer dar o nosso jeitinho. Amar a Deus com os sentimentos, como disse Jesus à mulher samaritana, é amá-lo com sinceridade. É saber que Ele está aqui, mas que Ele está comigo também, fora deste lugar. É amar a família como se estivesse amando ao Senhor. Se vai fazer algo para o Senhor, faça para a sua família como se fizesse para Ele. Amá-lo com os sentimentos. Amá-lo com fidelidade. Eu gosto dessa expressão da alma, porque na psicologia é psique, é a sede de todas as intenções, mas as Escrituras tratam apenas como a sede dos sentimentos. E isso é significativo. O pastor Ézio disse, os sentimentos revelam muito mais sobre quem somos do que sobre aquilo que fazemos. A ira jamais descansaria nos braços da graça. A ira não se concilia com a graça. Uma vai superar a outra. Então minha mãe que me criou, minha mãe que me viu crescer, saberia dizer, Marcos Davi está sendo transformado por Jesus. Andréia, que convive comigo, saberia dizer, do ano de 2021 para cá, você mudou nisso ou naquilo. É essa mudança perceptível que precisa ser oferecida a Deus como adoração. Essa mudança de nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Ame com todo entendimento, disse Jesus, respondendo à pergunta dos fariseus. Ame com todo teu intelecto. Eu não gosto muito de oferecermos a Deus um gesto que eu não tenha consciência. Eu conversava com o Júnior essa semana sobre isso também. E ele conversou também com a equipe de adoração, o Ministério de Adoração no sábado. Nós somos seres inteligíveis, não somos como animais que agem por instinto. Nós agimos pelo intelecto. Oferecer a Deus a minha mente. Gente, como é gostoso deixar Deus transformar a nossa mentalidade parecida com a mente de Cristo. Fazer o que Cristo faria naquela situação. Falar o que Cristo falaria naquela condição. Como é gostoso oferecer a Deus um culto racional. E esse texto de Romanos, capítulo 12, Paulo está dizendo isso. Ofereçam a Deus uma expressão de amor inteligível. É claro que eu gosto da emoção, e a emoção é importante. Mas oferecer a Deus juntamente com a emoção, com os sentimentos, a razão. Eu sei porque creio. Eu sei em quem tenho crido, disse Paulo. E eu estou bem certo que Ele é poderoso. Essa coisa das convicções. Por que você não faz isso? Não faço isso por causa disso. Ter consciência do que faz. Ter consciência do que canta. Gente, tem cânticos que quando eu leio a frase diz, Deus, tem misericórdia, porque eu vou cantar isso para Ti. É um desafio. É um desafio. Dizer que em todo o tempo nós o adoraremos. E amanhã você é demitido. Você cantou hoje. Foi racional o que você disse para Ele? Então, amar a Deus por inteiro é amar com todo o meu entendimento. Se alguém me pressionar lá fora, eu sei responder, como disse o apóstolo Pedro em sua carta, eu sei responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em mim. Responder com convicção quando
pressionado pela vida, que eu confio nele, que eu me sinto seguro nos braços dele. Amar o meu próximo com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento. Mente, para que experimenteis, disse Paulo, então e enfim, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amar com consciência, saber que o que está fazendo glorifica ou envergonha o Evangelho. Para mim, é surpreendente que o amor, na perspectiva de Deus, deva se equilibrar entre a razão e a emoção. Muitas vezes na minha vida, pressionado pela possibilidade de me envolver com a pornografia, tendo oportunidade tecnológica para entrar em sites pornográficos, tendo oportunidade com uma rede Wi-Fi e um celular que me dê acesso, racionalmente dizer, Deus me ajuda, porque minha mente é tua. Minha mente é tua, Senhor. E esse é o mal nesta geração, para dentro dos nossos casamentos, para a vida dos nossos filhos. Nunca houve tanta destruição familiar quanto esse acesso à promiscuidade que nós temos tido. Amar a Deus com a minha mente. Senhor, purifica a minha mente. Ó Deus, que penetre na minha mente, nos meus pensamentos, aquilo que te exalte. Que luta interna todos nós travamos a respeito disso. A culpa que nos destrói de dentro para fora, oferecer a Deus o amor com entendimento. Por último, ame a Deus com todas as tuas forças, ame a Deus com toda a sua disposição, ame a Deus servindo. Pastor Wanderson ministrou pela manhã, que nós temos ainda uma realidade que a gente não consegue reverter, porque irmãos, vocês nunca vão encontrar aqui nesta comunidade, quem está nos visitando e pretendendo se tornar membros, nunca nos verão batendo aqui na mesa. Nós pastores da IBAJA não somos assim. Nunca nos verão pressioná-lo para servir em alguma área, porque não é por força, não é por violência, é pelo Espírito, mas nós podemos resistir ao Espírito. Então nós reconhecemos como pastores que a gente tem um ideal de igreja. Queríamos todos servindo, não queríamos que apenas 30% da comunidade servisse aos outros 70%. A gente queria que todos fossem fiéis no dízimo e na oferta, mas a gente não pode pressioná-los a isso. Precisa ser uma oferta de cada um de vocês. Amar a Deus com toda a força e dizer, Senhor, estou aqui, usa-me, Senhor, usa a minha vida. Deus, há algo que eu possa fazer, usa-me. Pai, eu me sinto competente, me dê competência, e Deus dá competência, e Deus dá sabedoria, e Deus dá força. Amar a Deus com força. Inteireza, viu como é que as 4 se encaixam? E você, se sair aqui deste lugar, dizendo, é assim que eu vou amá-lo essa semana. Eu vou amá-lo com o meu coração, tornando-o minha fonte de alegria. Eu vou amá-lo com todos os meus sentimentos, vou vigiar cada um dos sentimentos para ver se glorifica a Deus ou não. Eu vou amá-lo com todo o meu entendimento, com o meu intelecto, e vou amá-lo servindo. Faça um exercício. Se prepare. Sua vida espiritual vai fazer assim, ó, pá! Porque amá-lo por inteiro. A gente ama pela metade, a gente ama meia boca. Servi-lo com todo o coração. Servi-lo mesmo na dificuldade física. Servi-lo mesmo no momento que a gente acredita que deveria ser servido. Dedicar a Ele toda a força do nosso ser. Eu batizei na PIB de Moreira César
o irmão Sebastião, com 90 anos. Ele chorava na hora do batismo. A gente o batizou com muita delicadeza por causa do corpo frágil que ele tinha, por ter fumado dos 12 até o momento de sua conversão. Debilitado. Ele chorava compulsivamente, e eu, como sempre vi pessoas sendo batizadas, tomadas pela emoção daquele momento do comprometimento com Cristo, eu perguntei, está emocionado? Não, pastor, eu estou triste. Está triste? Olha o que eu vou oferecer para Jesus. Esse corpo debilitado, pastor. Porque eu não me entreguei a Ele antes. Ele chorava me abraçando e falando no meu ouvido, como é que Jesus vai me usar, pastor? 90 anos, debilitado. Ele não sabe como me ensinou aquele dia, no abraço apertado. Ele morreria 1 ano e meio depois de enfisema pulmonar. Mas a dor da consciência de alguém que olhou para si e disse, por que resisti? Poderia ter servido muito mais a Deus. Poderia ter evangelizado muito mais, poderia ter tocado um instrumento, poderia ter cantado para Ele. E de fato, o seu 1 ano e meio, a gente via esse irmão fazendo tudo na igreja. Amar a Deus com forças. Oferecer somente um pouco de tudo aquilo que poderíamos é pior do que não oferecer nada. A solidariedade sempre será mais bem compreendida do que o descaso. A gente se justifica não podendo ajudar todo mundo, não ajudando ninguém. A gente se justifica na impossibilidade de ajudar a todos, não ajudando ninguém. Sirva, seja solidário, estenda a mão, faça algo, evangelize, do seu jeito. E eu encerro enquanto o ministério vem. Quero contar essa história, que é uma história que enche muito o meu coração. A história da estátua, da escultura de Davi, que foi esculpida por Michelangelo. Um enorme bloco de mármore foi retirado de uma região da Toscana, um bloco de Carrara. Em 1410, um escultor famoso e pintor chamado Donatello, na Itália, concebeu o que a gente acredita ser o início desta escultura, mas a abandonou. Essa obra ficou então parada depois que Donatello iniciou a sua forma, a escultura, e então a igreja que havia pedido encomenda dessa estátua, passou para outro escultor. E esse escultor também iniciou o processo e a abandonou. Agostinho de Duccio foi o segundo escultor que tentou dar a forma de Davi para essa escultura tão famosa até hoje, de 5 metros e 17 centímetros. Aí um jovem, 25 anos depois, um jovem chamado Michelangelo, seus 23, 24 anos, ele é contratado para terminar a obra. E é até hoje reconhecida como uma obra gigantesca desse escultor que a gente ouve tanto falar. Todas as vezes que eu ouço essa história, eu penso em mim. Um bloco de mármore, um bloco de pedra, que Deus está esculpindo. Às vezes eu penso que Ele me abandonou, aí com o entendimento Ele vem e diz, eu jamais te abandonarei. Eu continuarei esculpindo em você, Marcos Davi. Se vocês me perguntarem, o que Ele está esculpindo em você? A imagem do Filho dele, disse o apóstolo Paulo em Efésios 4.
Deus está esculpindo em cada um de nós blocos de mármore para que ninguém dê um tostão, porque foi isso que aconteceu na história. O bloco de mármore de Carrara, que foi abandonado, tomado pela vegetação, ninguém dava um tostão, até que Michelangelo completou a obra que é a figura de Davi. Deus está esculpindo em você a imagem de seu Filho, que o amou por inteiro durante o tempo aqui da encarnação na terra. Amou o Pai com todo o coração, amou o Pai com toda a sua alma, deu a Ele todos os seus sentimentos enquanto encarnado, deu ao Pai o amor com entendimento, deu ao Pai o amor com forças. E aí Jesus diz: vocês aprenderam como devem amar o Pai, ame ao próximo também, com coração, com alma, com entendimento. Ame como você se ama, ame como eu vos amei. E a gente vai cantar essa canção que o Júnior separou. A gente vai cantá-la em pé, oferecendo essa nossa última canção desta manhã a Deus, dizendo: Deus, forme em mim, molde em mim a imagem de teu Filho, que eu me torne parecido com Jesus para te amar como o Senhor merece, dignamente ser amado. Depois o pastor Ézio virá e vai ministrar a bênção sobre nossas vidas, encerrando a celebração.